Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E feliz Halloween se você estiver vendo esse vídeo nesse domingo de Halloween que eu estou postando. E é por isso que eu trago a resenha do livro Para a Garota de Duas Faces. Esse livro é da Juliana Daglio e está disponível no Kindle Unlimited. A Juliana, ela é a autora do livro Lacrimosa. Eu não sei se eu trouxe resenha de Lacrimosa para vocês. Esqueci de conferir. Se eu tiver feito resenha de Lacrimosa, eu vou deixar nos cards aqui. Eu nunca sei de que lado que é. Se eu não tiver, eu preciso lembrar de fazer. Eu sigo ela no Instagram e ela falou lá num post, né, que esse livro dela, essa noveleta dela, estava finalmente disponível e que era uma ótima leitura pro Halloween. Então eu falei, eu vou ler. Então, assim, na virada do sábado pro domingo, eu sentei pra ler, porque eu decidi que eu queria ler nesse momento e trazer uma resenha pra vocês. Então, é uma noveleta que tem 67 páginas, é bem curtinha a história, então eu não vou entrar em tantos detalhes assim pra não arruinar a experiência pra vocês, que eu já adianto, pra mim foi muito boa. E é por isso que eu vou primeiro ler a sinopse que a gente tem aqui na loja Kindle e depois eu vou falar as minhas opiniões sobre essa história. A Alicia tem problemas com raiva, e não é algo que se esperaria nem mesmo de uma adolescente rebelde de 13 anos. A raiva da garota é capaz de atravessar encarnações e fazer estragos inimagináveis, como quebrar a cara de garotos valentões muito maiores do que ela. Confinada em seu quarto com sua típica família americana nos anos 80, ela recebe um convite inusitado. Uma entrada para o Circo das Almas na véspera do dia 31 de outubro. O encontro de Alicia com o apresentador promete uma noite de mistérios, terror e uma revelação que ela jamais poderia imaginar sobre si mesma. Então é isso, a gente acompanha a Alissa, que é essa adolescente de 13 anos, e no início eu achei que eu não ia conseguir gostar dela em momento nenhum, porque ela grita com os pais, parece odiar os pais, parece odiar a vida dela, mas não de uma maneira assim apática, é de uma maneira bem agressiva. E então era ela gritando, reclamando o tempo todo, eu ficava assim, gente, essa menina, ela tem muitos problemas de humor e de controle de raiva. E eu falei, não é que eu não vou gostar dela, mas geralmente eu me identifico com personagens que são mais parecidos comigo. E isso era uma coisa que eu não consigo me relacionar muito. Então eu fiquei pensando, será que em algum momento, acho que esse livro vai ser um livro que eu vou interessar pela história e não vou me interessar pela personagem. Eu estava enganada. Eu estava pensando assim, o objetivo da história não é ser agradável, então não vou me preocupar em gostar de personagem aqui não, porque não deve ter personagem interessante. Não no sentido de que a autora não saberia escrever personagens interessantes, porque eu já li Lacrimosa e eu sei que ela consegue, mas eu achei que seria no sentido de que ela estava tornando a Alissa essa menina que me incomodou de propósito. E não que não fosse de propósito, mas eu já chego lá. Mas então, eu já tava me adiantando. Vamos voltar. Beleza, anos 80, Alissa, com 13 anos, uma adolescente com problemas em controle de raiva. Ela se sente negligenciada pelos pais. Ela parece não gostar da vida que ela tem e é bem revoltada mesmo. E aí, nesse dia ela recebe esse envelope sem remetente. Ela abre e dentro tem um convite. E no convite se lê o seguinte: para a garota de duas faces. Alissa Moon Stevenson, você está convidada para o maior espetáculo da Terra, no dia 31 de outubro, às 23h30. E esse é um convite para o Circo das Almas. Só que é o horário após o espetáculo. E como a Alissa, ela se sente negligenciada pelos pais, está revoltada com as coisas, ela decide ir pro circo e ver qual que era desse convite. E aí que tudo começa. E eu não vou entrar em detalhes sobre o que acontece, porque essa é a história e, como eu disse, ela é 67 páginas, ela é curtinha, rapidinha de ler. Que vocês descubram o que acontece aí, se essa premissa já os interessou. Mas eu quero fazer algumas considerações que podem colaborar para vocês
se interessarem mais ou não pela história. Eu gostei muito da ambientação circense, me lembrou, inclusive, O Circo da Noite, da Erin Morgenstern, eu acho que é isso o nome dela, que é um livro que eu amei, amei, amei muito. E quando eu li O Circo da Noite, eu me senti no circo mesmo, a ambientação, sabe? É uma coisa que o circo, ele passa uma coisa meio mágica e surreal pra gente, porque pra nós que não trabalhamos com isso, é fora do nosso cotidiano. Eu lembro quando eu era criança, quando o circo chegava, era aquela coisa diferente, especial. Os espetáculos são feitos pra encantar a gente, né? Então, quando um livro se passa em circo e ele tem uma ambientação boa, essa ambientação passa pra gente a mesma sensação do circo. Apesar de que nessa história não era tanto coisas lindas e purpurina e mágica e um pouco mais de mistério e suspense, na verdade. Por isso que é uma história boa pra se ler no Halloween. E eu comentei com vocês, né, que no início eu tava assim, meu Deus, eu não vou conseguir sentir nada pela Alissa porque essa menina me parecia que a raiva dela não tinha motivos. Isso é interessante, porque eu comecei a história pensando, essa menina tem uma raiva muito grande, não querendo ser fiscal de sentimentos, fiscal de raiva, porque a gente nunca sabe o que se passa na vida das pessoas. Mas como isso é ficção, é um livro, eu tava acompanhando, vendo a vida dela, eu falei, não, realmente, se sentir negligenciada pelos pais é horrível. Mas a raiva agressiva dela me parecia uma resposta muito extrema. E eu fiquei, gente, não sei se eu consigo me relacionar com essa menina. Não sei se eu consigo me sentir. Não sei se eu consigo sentir algo por ela, sabe? Mas a autora incrível rapidamente fez com que eu já tivesse um certo apego pela personagem no ponto de sentir coisas acompanhando essa jornada que ela vai ter nesse livro. Então eu passei a enxergar melhor a situação que ela tava e passei a ter dó dela. Tipo, caraca, ela é só uma menina de 13 anos, por que isso tá acontecendo com ela? E aí a gente vai descobrindo coisas e mais coisas, né? A história vai se desenvolvendo e a tensão vai crescendo, o suspense, aquele mistério, né? O que tá acontecendo, o que vai acontecer. Eu não sabia pra que direção ir. A gente é apresentado a outros personagens e eu não sabia em quem eu podia confiar. Eu não sabia qual que era a intenção deles. E eu não sabia se eu podia me apegar a eles ou gostar deles ou não. Várias coisas passaram pela minha cabeça. Eu não fazia ideia do que iria acontecer, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. E isso foi muito legal, porque foi aquele mistério que eu não previ o final, eu não previ o que estava acontecendo, foi simplesmente a história foi me levando e eu lendo e descobrindo cada vez mais coisas, mesmo descobrindo as coisas. Eu não decifrei tudo porque eu nunca sabia se eu podia confiar, porque é uma bagunça, né? Eu não posso falar muito, porque senão eu estrago a história pra vocês. O fato é, o mistério me pegou, senti o suspense e fiquei deixando a história me levar até o final, porque eu queria pegar aquele desfecho. E no final, o livro ainda passou uma lição, além de tudo. Não basta essa jornada, essa história, esse mistério todo. Tem uma lição, mas uma lição bem bacana que eu gostei. E o que eu não imaginei que fosse acontecer, aconteceu. Eu me emocionei com essa história. Falei, história Halloween aqui, mistério, terror, circo. O que será? Interessante. Vou ler. Eu não imaginava que ia chegar um momento que eu ia ficar assim, ai meu Deus. Foi uma frase dita por uma personagem e já fez assim, meu coração derreter todo, entendeu? Foi completamente inesperado e incrível ao mesmo tempo, porque é muito bom você ser surpreendido e sentir várias coisas, ainda mais numa história que é tão pequena. A autora teve tantas poucas páginas pra contar, né, pra apresentar os personagens, desenvolver o mistério, chegar no final e ainda
faz eu me emocionar. Então, assim, gostei bastante. O desenvolvimento de personagens, amei, porque eu comecei, né, com uma impressão e no final eu já tava enxergando além daquilo. A exposição também das coisas, eu gostei do ritmo, não ficou em momento nenhum uma coisa rápida demais ou lenta demais. Ela conseguiu fazer com que eu acompanhasse a história, como que eu fosse seguindo tudo que estava acontecendo num ritmo bem bacana, no qual eu não perdi nada, apesar de não conseguir imaginar o que fosse acontecer. Eu simplesmente, assim, é como se eu estivesse no escuro, tentando seguir esse caminho. Eu não sabia se eu tinha que virar à esquerda, se eu tinha que virar à direita, se eu tinha que seguir reto. E a autora tava iluminando uma partezinha de cada vez pra você chegar até lá, sabe? Eu não conseguia ver o final, mas eu via um pouquinho. E num ritmo bem legal. Não sei se tá dando pra entender. Então, assim, a história é completamente diferente do que eu imaginei. Eu li a sinopse e falei, interessante. Mas ela trouxe muito mais, me apresentou muito mais. E eu me senti bem depois de terminar de ler. Eu falei, caraca, valeu a pena pegar pra ler isso nessa madrugada de Halloween, sabe? E tem a reflexão, né? Uma das reflexões. Esse livro pode fazer a gente pensar e interpretar ele de várias maneiras. Mas eu acho que tem uma coisa bem interessante, tipo assim, todos temos o bem e o mal dentro de nós. O que nos torna bons, sabe? O que é ser bom? O que nos faz querer ser bom? E o que nos faz desistir da bondade? Enfim, o que isso significa pra história? Não sei. Quer dizer, eu sei por que eu falei isso. Mas você talvez não sabe. E pra descobrir você vai ter que ler. Espero que eu não tenha estragado a experiência de leitura de ninguém. É muito difícil fazer resenha de uma história muito curta. Mas como é Halloween e eu li essa história, eu falei, quero compartilhar. Então, aqui está. Então vou encerrar esse vídeo por aqui. Links vou ter na descrição. Aqui do ladinho vai ter a recomendação de outros vídeos pra vocês. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!